Ele lhe trouxe para tudo que era original. Amém? E eu quero hoje lembrar um pouco a vocês sobre o caráter de Deus. O caráter de Deus na criação, a criação, ela revela o caráter de Deus. E quando eu estava estudando sobre ressurreição, você sabe que Cristo, ele levou sobre ele todas as doenças. Naquela época não havia todos os títulos de doença. Mas mesmo aqueles que não tinham título ainda de doença, ou que foi aparecendo ao longo dos anos, ele levou sobre ele. Mas você sabe que no terceiro dia, algo tirou Jesus dos lugares mais baixos, que foi o poder dunamis. E hoje eu quero mesmo me basear em cima disso. Porque eu gostaria que você fizesse um exercício aí no seu lugar. Coloque a mão em você. Coloque a mão em você. Você sabe que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele hoje habita em você. E é o mesmo, sem alteração nenhuma. Sem alteração nenhuma. O mesmo poder está em você. E você pode pensar assim, mas Carla, eu às vezes não sinto nada. Não é pelo raciocínio, irmão. Não é por aquilo que você vê ou que você precisa tocar. É por aquilo que Cristo já fez na cruz. E você pode dizer assim, você não sabe qual é o diagnóstico que eu tenho. Você não sabe qual é o exame, o que é que o exame diz, ou o que os médicos dizem ao respeito do que eu tenho. Eu posso te dizer que a maior execução do poder dunamis foi tirar Jesus dos lugares mais baixos. Porque você pode dizer, o médico me diagnosticou com uma doença, ou com duas, ou com sintomas, ou com dores, mas sobre ele estavam todas, a miséria e a morte. Mas o poder dunamis entrou nos lugares mais baixos e trouxe a chave da morte. Onde hoje mais, irmãos, eu quero que você fique empolgado com isso. Porque quando eu estudava para ensinar aquelas crianças, eu estava estudando como eu fosse pregar para uma multidão. Porque você pode passar por uma pessoa uma só vez. E você tem que estar convicto do que você vai falar. Você pode ter só uma única oportunidade e ser aquela naquele dia. E quando eu vou ministrar para as crianças, e quem me conhece aqui sabe, eu passo pensando aquilo que o Senhor, e buscando pelo Espírito aquilo que o Senhor quer para elas. E o que eu vou ministrar hoje é a mesma palavra que eu ministrei para elas domingo. E como eu falei para vocês, a ressurreição tem tudo a ver com cura. Trouxe você para a origem. Eu gostaria que Sofia colocasse um primeiro slide aqui para mim, por favor. E como eu falei para vocês, a criação, ela revela muito do caráter de Deus. A revelação, a criação revela o caráter de Deus. Você sabe que cura tem tudo a ver com o caráter de Deus? Em Gênesis capítulo 1, no verso 4, 10, 12, 18, 21 e 25, no 4 diz assim, Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E essas trevas aqui, irmãos, não era treva de coisa ruim, não. Aqui era dia e noite, escuridão e luz. A partir da seca, Deus chamou terra e chamou mares, um conjunto de água, e viu Deus que era bom. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente, de acordo com sua espécie, e a árvore cujos frutos produz sementes de acordo com a sua espécie. E Deus viu que era bom governar o dia e a noite, separar a luz das trevas, e Deus viu, e viu Deus que era bom.
Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos, que povoam as águas de acordo com a sua espécie, e todas as aves de acordo com a sua espécie. E Deus viu que era bom. Deus fez os animais selváticos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos de acordo com a sua espécie, e demais seres vivos da terra de acordo com a sua espécie. E Deus viu que era bom. E eu quero que você detenha, você sabe, a gente ministra muito em cima que Deus falou, haja luz, e houve luz. Deus decretava e as coisas aconteciam porque o nosso Deus é um Deus de fé. Primeiramente que você tem que se conectar é que Deus é um Deus de fé. Mas também Deus é um Deus de afirmação. Todas as vezes que Ele criou algo, Ele afirmou que era bom. Só que você sabe que a Bíblia passou pelo quê, irmãos? Pelo um processo de tradução. Você sabe que a Bíblia hoje é um livro compacto, mas a Bíblia era pergaminhos, escrito por vários homens, a qual outros homens, glória a Deus por eles, que traduziu em várias línguas. Só que aqui na tradução, viu Deus que era bom, essa palavra bom, parece ser algo meio que empobreceu o significado do que Deus estava afirmando. Na verdade, no final de cada criação, eu vou dizer no original o que Deus estava afirmando. Deus aqui estava afirmando, dizendo assim, e viu Deus que era amável, agradável, excelente, e esse excelente, meu irmão, é segundo a sua espécie. Por isso que nós procuramos tanta excelência nas coisas, porque Deus é um Deus de excelência. Rico, considerado valioso, satisfeito, feliz, próspero, generoso, correto e benigno. Toda vez que Deus criou algo, Ele falou isso no final. Aqui está na tradução, bom, e você pode não entender o nível da afirmação do que Deus estava dizendo, do que Ele tinha decretado em fazer. Eu queria o segundo slide, Sofia, por favor. Eu estou aqui primeiro fazendo uma base do caráter do seu Deus na criação, para entrar em cura, para você entender por que cura tem a ver com o caráter de Deus e as enfermidades não tem nada a ver com Deus. Amém? Só que quando chegou no 28, Deus estava criando o homem. E Ele disse assim, Deus os abençoou, não foi amaldiçoou. Você sabe que doenças tem a ver com maldição, você é abençoado. E aqui em Gênesis eu sei que o homem caiu depois disso. Mas mesmo que o homem caiu, quando você nasce de novo em Cristo Jesus, você volta para esse quadro de abençoado. E eu quero que você entenda isso nessa noite e saia daqui, irmãos, por dentro de uma força, para não mais ser escravo de doenças. Você hoje é abençoado em Cristo Jesus. E quando Ele cria o homem, Ele abençoa o homem. No 31, Ele ainda intensifica mais. E Deus viu tudo que havia feito. E tudo havia ficado muito, e entre o muito. E eu vou ler essa frase no original. O que é que o original está dizendo? E Deus viu que tudo que havia feito e tudo que havia ficado, o muito, Ele ainda intensifica mais depois que criou o homem. E Ele diz assim, extremamente poder, força abundante. É o significado de muito. Aí Ele diz, amável, agradável, excelente, rico, considerado valioso, satisfeito, feliz, próspero, generoso, correto e benigno. Se você conseguir ver no quadro da criação algo que se encaixe com morte, miséria e doenças, não existe, irmãos. Quando Deus criou tudo,
Deus ele estava fazendo algo para ser perfeito. E não tem nada a ver com o seu Criador. É o primeiro ponto que nós precisamos entender. Que as doenças não têm nada a ver com o caráter de Deus. Amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 5, verso 22. Marcos capítulo 5, verso 22. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo, ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem e põe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Então Jesus, com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando de todos os lados. Eu vou dar uma paradinha aqui. Tem algumas traduções, eu não sei qual foi a que Sofia colocou aqui. Sofia, poderia colocar Marcos capítulo 5, verso 22. Existe algumas traduções que fala que Jairo, ele era um dos principais da sinagoga. Eu não sei, um dos principais da sinagoga. Eu vou trazer um contexto aqui para você poder compreender um pouco melhor o que é que estava acontecendo aqui. Porque existem muitas verdades nesses 3 versículos. Jairo era um homem que ele era o governante da sinagoga. Qual era a função de Jairo nesse ponto? A função de Jairo era o quê? Era ver aquilo que os mestres da lei iam ler, os rabinos iam ministrar, o que ia ser orado. Era como fosse a liturgia do culto. E Jairo, ele simplesmente via tudo aqueles pergaminhos antigos que aqueles homens levavam. E a Bíblia fala... E, Sofia, bota o slide 3 para mim, por favor. Que Jesus, ele andou em várias sinagogas. E Jairo não tinha falta, irmãos, de conhecer a palavra, não. Porque se você pegar alguns textos bíblicos, diz que quando Jesus entrou em Lucas, acho que está em Lucas, exatamente, Lucas, deram o livro do profeta Isaías. Jesus entrou para ministrar uma palavra, entregar a ele, foi o livro do profeta Isaías. E vocês acham que lá não estava escrito, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Não era falta da palavra que Jairo prostrou nos pés de Jesus. Jesus, ele entrava na sinagoga, ele pregava, e ele pregava os mesmos livros que os rabinos. Eram os mesmos livros da Bíblia que os mestres da lei pregavam. Mas o que levou Jairo a observar e dizer não? Jairo ouvia a mesma palavra que Jesus pregou na boca de outros homens. Mas havia um evangelho de poder em Jesus. Se você vê em Mateus capítulo 4, 23, diz que Jesus, por toda a Galileia, ensinava nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, curando todos os enfermos e doentes entre o povo. Em João 18, 20, respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo. Aqui nessa passagem, exatamente, eles queriam prender Jesus. E aí ele diz, eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e nos templos, onde todos os judeus se reúnem. Nada disso era secreto. Lucas 4, 16, 17. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado no dia de sábado. Entrou na sinagoga, como era do seu costume. Levantou para ler e foi entregue o livro do profeta Isaías.
abriu e encontrou o lugar onde está escrito, que é o que ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim. É essa passagem que Jesus lê aqui. No Lucas 13, 14 diz: dignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que deve trabalhar, venha para ser curado nesses dias e não no sábado. E é aqui nessa passagem que Jesus diz: hipócritas, vocês não soltam e não levam seus jumentos e seus bois para beber água? Como é que eu vou deixar uma filha de Abraão? Porque Jesus curou uma mulher que 18 anos, irmãos, ela tinha uma escoliose, e escoliose dói muito. Ela andava encurvada, debaixo de muitas dores. Só que Jesus, o sábado, era na lei. Jesus ali em um momento ele disse: epa, será que a lei só mostrava que o homem era pecador, não libertava o povo. E Jesus disse: será que a lei é mais importante do que deixar essa mulher presa, aprisionada, doente? Jesus, ele pregava um evangelho de poder, meu irmão. E eu quero que você saia daqui convicto com isso. Aleluia. Você está debaixo de um evangelho de poder. O tamanho que você considera a palavra é o tamanho que você vai viver ela. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar o texto. No 26, Marcos capítulo 5, no 26. Aqui vai ter um encontro da mulher do fluxo de sangue. Ela já tinha sofrido demasiado sobre o cuidados de vários médicos. Gastava, você sabe, Jairo, eu vou parafrasear aqui alguns minutos. Jairo, ele encontra Jesus. Foi o que eu li antes. E a filha de Jairo, irmãos, estava à beira da morte. E Jairo para ali, Jesus. Você sabe por que a multidão seguia Jesus? Porque Jesus atraía pelo evangelho de poder. Irmãos, a gente não tem que se conformar com o que estamos vivendo, não. A gente tem que começar a acreditar que a gente vai andar, as pessoas vão reconhecer o que nós carregamos. Jesus andava e a multidão seguia ele, porque o evangelho que estava sobre ele era de poder. Aleluia. Não se conforme, meu irmão, de ficar simplesmente no raso. Deus tem um evangelho poderoso para nós vivermos nesses últimos dias. Eu declaro mesmo a igreja vivendo. Aleluia. A igreja vivendo um evangelho de poder. Vai ser em todo lugar. Manifesto esse poder. Sabe, irmãos? Por acaso, se você foi diagnosticado com qualquer coisa no seu corpo, não deixe que o espírito de intimidação lhe paralise a não colocar as mãos sobre os enfermos. Você sabe por quê, irmãos? Dê aquilo que você quer receber. Dê aquilo que você quer receber, meu irmão. Aleluia. Eu vou dar um testemunho rápido aqui. Max trabalhava em Lisboa. E eu vim orando: Senhor, eu não aceito mais meu marido está trabalhando fora. E comecei com aquela indignação. E o Senhor um dia falou comigo assim: oferta o que você quer receber. Oferta o que você quer receber. Irmãos, a gente às vezes estamos vivendo um evangelho egoísta. Onde eu quero primeiro, em vez que eu preciso dar. E o Senhor disse: oferte. Busca uma mulher que está passando mesmo. E Maria nem sabe disso. Ela está aí, ela vai saber hoje pela minha boca. E eu peguei junto com a Maria. E eu orava por ela, pela vida dela e pelo marido dela. Eu disse: Senhor, eu sei que a mesma vontade dela é a minha. Eu disse: eu oferto, Senhor. Eu oferto nessa família, eu oferto nessa casa, eu oferto nesse casamento. Irmãos, vamos parar de primeiro precisar receber algo do Senhor para a gente dar. Tenha convicção daquilo que eu estou falando. Na ressurreição,
Jesus lhe trouxe para o lugar original. Aleluia. Você está no lugar original com Cristo. Aleluia. Eu quero que você saia daqui mesmo convicto. Eu vou mexer com você. Até essas cadeiras, você entender o quanto você já está em uma posição poderosa em Deus. Para viver esse evangelho de poder. Aleluia. Aleluia. E como eu disse para você, Jairo está num caminho com Jesus. E aquela mulher, como eu estava começando a ler no 26, aquela mulher toca em Jesus. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pela aglomeração de pessoas, conseguiu tocar em seu manto. Pois disse consigo mesmo, se eu puder ao menos tocar suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se estancou a hemorragia e aquela mulher sentiu o seu corpo estar liberto do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir, do seu interior foi liberado poder, irmãos. Sabe o que foi liberado de dentro de Jesus? Foi poder, e poder dunamis. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, saiu de Jesus de encontro àquela mulher. E é o mesmo poder que está em você também. O mesmo poder habita em você. Para você receber a cura que você precisa e para você pôr as mãos sobre os enfermos e ele ser curado. Aleluia. Sabe, irmãos, mas aqui nessa mulher, ela tinha, você sabe, eu gostaria que Sofia colocasse aqui, Levítico capítulo 15, 28. Aquela mulher, para chegar até Jesus, ela quebrou uma tradição. E você sabe que aquela mulher, ela quebrou a lei. Em Levítico, se você quiser ler, a referência é Levítico 15, do 19 ao 33. Ele se refere à mulher quando estava no seu período. E a mulher era considerada impura. Mas imagine, irmãos, aquela mulher já estava 12 anos debaixo de uma hemorragia. E diz que o lugar onde ela sentasse era impuro. Se alguém tocasse em um móvel onde ela estava, aquela pessoa se tornava impura. Se alguém ou alguma pessoa se aproximasse daquela mulher, também era considerada impura. Isso aqui é o 28. Porém, quando lhe cessasse o fluxo, então se encontraria 7 dias e depois estaria limpa. Você já imaginou 12 anos você esperando debaixo de uma lei que só mostrava que você era pecadora? Não mostrava que ela era livre não, irmãos. Sabe o que é que essa mulher fez? Essa mulher disse, eu ouvi falar de um homem que ele leva um evangelho de poder. E eu vou sair do meu lugar, debaixo, sabe de quê, irmãos? Se eu somente tocar nesse homem. Porque eu sei que o que ele carrega é poderoso e é um poder que vai me libertar. Ela enfrentou a tradição e ela quebrou a lei, debaixo de uma lei muito superior. Aleluia, aleluia. E eu quero que você entenda isso, irmãos. Você não está debaixo da maldição. Uma mulher debaixo de uma ignorância da época, ela decidiu acreditar em Jesus e seguir diante daquilo que ia libertar ela, e ela não ia mais precisar viver daquele jeito. Aleluia, aleluia. Sabe, irmão, porque às vezes entramos num conformismo. Nós entramos num conformismo. E parece que tudo que recebemos é muito. Irmãos, eu tô disposta a viver o extraordinário de Deus. Eu não quero mais o raso. Eu não quero o que é medíocre. Eu quero o que é extraordinário. Porque é isso que nos pertence. E hoje eu quero mesmo chacoalhar você. Para você olhar para você. Te pertence, irmãos. Te pertence. Esse evangelho de poder, você é um administrador dele. Foi confiado a mim e você esse evangelho.
Aleluia. E aquela mulher, no 31, ao que os discípulos alegaram-lhe, vê que a multidão te comprime por todo lado e pergunta, quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao redor de quem tinha feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e prostrou aos seus pés e declarou toda a verdade. E Jesus afirmou, minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Aleluia. Aquela mulher conhecia uma lei, irmãos. Mas ela se encontrou com o evangelho de poder e com a fé. Aleluia. Sabe, mas o que eu acho mais interessante, que Jairo está indo de encontro, e no verso 35 diz então, enquanto Jesus ainda estava falando, Jesus estava falando com quem, irmãos? Com a mulher do fluxo de sangue. Algumas pessoas vindo da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, que informou, tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Jairo tinha acabado de ter uma experiência prática no centro de cura com Jesus. Foi isso que aconteceu. Jairo tinha acabado de presenciar, visualizar no centro de cura com Jesus algo sobrenatural. Uma mulher que quebrou a tradição, que quebrou a lei, porque ela disse, eu vou encontrar com aquele evangelho de poder. Aleluia. E sabe, irmãos, que de repente Jairo recebeu uma informação. Mas a mulher do fluxo de sangue também ela recebeu informação. A ponto dela gastar tudo que ela tinha. E Jesus olha para Jairo no 36 e fala, mas Jesus não deu atenção àquelas notícias. E voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou. Não temas, somente continue crendo. E ordenou que ninguém mais o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Irmãos, olha, Jesus ele já sabia o que é que ia encontrar lá. E durante uma trajetória, você tem que ver quem é que está andando na fé. E quem é que está andando na incredulidade. Você percebe ao seu redor. Você percebe ao seu redor e Jesus foi rápido. Jesus sabia que na multidão que seguia ele, e na multidão que queria ele, porque ele carregava o poder, sabia que havia muitos incrédulos. Havia que muitos estavam de plateia mesmo, irmãos. Havia aqueles que queriam tocar mesmo em Jesus, entendendo quem ele era. E outros que estavam só como espectadores. Eu não sei você, irmãos, mas eu não quero ser espectadores. Eu quero fazer história com esse evangelho de poder. Eu quero fazer história com esse evangelho de poder. Sabe, irmãos, Jesus ele diz, ei, para agora não é mais multidão, é aqueles da fé que eu preciso estar junto. E ele seguiu para a casa de Jairo no 38 e diz assim, assim que chegar à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas, constantemente choro e lamentação alta voz. Ao entrar na casa, lhe questionou, por que estás chorando e com alvoroço, pranteando? A criança não morreu, mas dorme. Todos ali menosprezaram Jesus e o seu juízo. Sofia, eu gostaria que você colocasse esse versículo 40 na tradução, Marcos capítulo 5, 40, na tradução King James atualizada, por favor. Que eu vou mostrar algo muito interessante. Nessa tradução diz assim, todos ali menosprezavam o juízo feito.
chamou para perto de si o pai, a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam à sua companhia. E adentrando o recinto onde a criança estava, então, pegando em sua mão, disse, Talita cumi, que significa, filhinha, eu te ordeno, levanta. Agora bota o versículo 40, Marcos 40, Marcos 5, 40. Marcos capítulo 5, 40. Não, Sofia, não está no 40, não. Marcos capítulo 5, versículo 40. Todos ali, menosprezável, eu estou lendo. Pronto, mas eu vou seguir pela minha aqui. A Bíblia diz que ele decretou um juízo. Quando ele disse assim, a menina não morreu, mas vive, está dormindo. Eles menosprezaram o juízo. Irmão, juízo não é só para o lado ruim. Jesus carregava a vida. E a vida, ele não podia dizer outro decreto a não ser vida. Enquanto todos ali, eles já estavam acostumados, e naquela época eles pagavam pessoas para chorar e prantear as pessoas quando morria. Só que Jesus, ele já entrou dizendo, epa, para que isso? A menina só dorme. Irmãos, tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado com quem você se conforma. Cuidado com quem você se conforma. Eu estava aqui no final do ano, com o Tato do Valderi, e a gente estava lá atrás organizando o treinamento do discipulado, do diaconato e das boas-vindas. E eu recebi um telefonema da minha filha. Quem esteve aqui no culto da quarta-feira, lembra que eu estive aqui e orei por ela. E quando eu estava ali, que ela ligou chorando aos prantos, ela pranteava, irmãos, no telefone. E minha filha já vinha fazendo bateria de exame, dava inconclusivo. Dava inconclusivo, dava inconclusivo. E chegou um diagnóstico e disse assim, câncer. É todo nome que ninguém quer ouvir. E na hora que ela começou a gritar no telefone, eu disse, epa, eu até falei um pouco alto e a Tati se assustou dentro da sala. Eu disse, epa, existe uma palavra sobre você. Existe uma palavra sobre você. Não morrerás, mas viverá para ver os feitos do Senhor. Sabe, irmãos, quando você se conforma e aceita, era isso que Jesus estava dizendo na casa de Jairo. Porque vocês já estão pranteando, já se conformaram? Já estão dizendo que a menina já morreu, ela só dorme. Eu carrego a vida, eu estou dizendo que é vida sobre ela. Sabe, precisamos ser rápido em corrigir aquilo que naturalmente parece que está óbvio. Irmãos, não é óbvio. Você vive um evangelho de poder. Deus, Ele tem expectativa que você viva isso. Não é menos que isso que Deus quer para nós. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, Jesus, Ele foi rápido e só levou o pai e a mãe. E os discípulos, os 3 discípulos que acompanhou Ele. Sabe, tem hora na sua vida, irmãos, cuidado para quem você fala. Cuidado para quem você testifica as coisas. Vai fortalecer a tua fé ou vai te puxar ao conformismo? Irmãos, eu disse assim à minha filha, você não vai morrer. Existe uma palavra sobre você e nós não aceitamos. E você vai viver, você vai testificar aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Sabe, irmãos, e sabe como é que eu fiquei em relação à minha filha? Abanando só a fé dela. Sendo um abanador da fé. Sabe, porque se a gente não parar com isso, a gente nunca, irmãos, nunca a gente vai experimentar coisas extraordinárias no Senhor. Por isso que Jesus levou pessoas específicas, porque a incredulidade, ela é sutil. A incredulidade, ela é sutil e ela puxa uma cadeira de reservado e senta.
Aleluia. E senta e muitas vezes a gente simplesmente assiste acontecer. Aleluia. Jesus, ele disse, epa, para que isso? Para que isso? Jesus, ele foi rápido em corrigir. Para que isso? Para que esse alvoroço? Irmãos, a palavra tem que estar viva dentro de você. A palavra tem que estar viva dentro de você, para quando se deparar com você, bater em você aquela informação errada e sair de você vida, o evangelho de poder, porque nós não estamos aqui, irmãos, simplesmente para ver as coisas acontecerem e não acontecer nada. Esses dias eu estava, Senhor, não, eu quero mais, Pai. Onde é que o Senhor tem? O que é que o Senhor está fazendo? O que é que o Senhor quer? Meu marido falou para mim assim, você está empolgada com 7 crianças. Eu estou empolgada, irmãos. E eu quero que você bote isso na sua cabeça. Se você não for fiel no pouco, se empolgue com tudo aquilo que Deus coloca na sua mão. Porque Deus, Ele sabe que a fidelidade, Ele conta no pouco primeiro. E sobre o muito te colocarei. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, eu acredito que logo, logo vamos experimentar aqui pessoas colocando na mão, pessoas ressuscitando. Sabe, irmãos? Agora, plenamente convicto. Plenamente convicto. Existe um evangelho de poder para hoje. Nos últimos dias, haverá uma grande colheita. Mas sabe, irmãos, o que vai evidenciar que volte aquelas multidões, dizer, ei, é ali que tem um Valderi, é ali que tem um Max, pastor Francisco, um Valmir, Carol, Fernanda, é ali, é porque eles são diferentes, eles carregam algo diferente. Irmãos, nós não estamos aqui, e me entenda bem, com muito cuidado, não é um clube social. Não é isso, não se trata disso, se trata de pessoas, se trata de pessoas evidenciar aquilo que nós somos em Deus, aquele evangelho que Jesus vivia, que Jairo, em vez de correr para um pé de um rabino, Jairo correu para o pé de Jesus. Sabe por quê? Porque Jairo disse assim, ei, eu quero o que Jesus tem. Eu quero o que Jesus tem. Sabe por quê? Porque os rabinos só tinham letra. Só tinha letra. Os rabinos só havia letra. Eles carregavam só letra. Mas não havia a testificação do poder. Jesus, ele disse, farão obras maiores. Eu estou diante de pessoas que farão obras maiores. Eu declaro sobre você, irmão, que você vai sair do conformismo e você vai fazer obras maiores. Sabe, irmão, já existem evangelistas que fizeram obras maiores que Jesus. Ressuscitaram muito mais pessoas que Jesus. E eu acredito que estou diante de um povo que não vai querer o raso. Não vai querer ficar na mesma. Existe aí um campo vasto, nações, multidões, irmãos, e vamos começar a se levantar por dentro, vamos ouvir a batida de Deus, do coração, para onde é que Deus está inclinando, para onde é que Deus está querendo ir, vamos juntos, aleluia, sem se conformar, irmãos, não viver no raso, aleluia. E para finalizar, eu gostaria que Sofia botasse o último slide. Aleluia, eu não estou brava não, irmão, porque eu estou empolgada. Meu marido disse, pô, vai se assustar se tu der uns gritos lá. Aleluia. Existem algumas coisas, irmãos, que pode ser o opositor da tua cura. Pode ser o opositor de você andar em saúde divina. E eu acredito que você quer provar e viver e depositar nas pessoas também isso. Uma delas
Localize sua fé. Localize sua fé. Kenneth Hagin, em um dos seus livros, e você sabe que Kenneth Hagin, ele tinha uma fé aperfeiçoada para a cura. Ele não tinha para finanças, mas ele tinha para a cura. E um dia, ele indignado, em um dos seus livros tem um relato, que ele pegou e a mulher dele só vivia com crise de sinusites terríveis. E ele colocava a mão sobre ela e ela não era curada. Ele colocava a mão sobre ela e ela não era curada. E ele um dia, o Senhor falou para ele assim, localiza a fé dela. E ele chegou para ela e disse assim, você está crendo em quê? Ela disse, eu creio que vou ser curada na cirurgia. Não tinha mais nada que Kenneth Hagin podia fazer. Mais nada. Por que eu estou te falando localizar a fé? Porque, irmãos, reproduzir, igual uma criança que a gente fala assim, fale isso, não vai gerar o crer em você. Não é por fora, é por dentro. Sabe, irmão, eu quero que você agarre isso. Não é por fora, primeiro é por dentro. Você precisa estar tão cheio que transborde fé. Mas sabe como é que você vai fazer isso? Se enchendo da palavra. Quando você se encher da palavra de Deus, você vai transbordar o que diz o versículo de 2 Coríntios 4:13. Crie, por isso falei, como o mesmo Espírito da fé, nós também cremos, por isso falamos. Você não vai falar qualquer coisa, irmãos. Você tem que localizar onde está a sua fé. E ser rápido a se corrigir. E buscar. O que é que eu estou precisando? É para que área? Para confiança? É para finanças? É para cura? Versículos. A palavra. Ele é o Deus que sara. Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Outro opositor da sua cura. Seu corpo faz parte do cumprimento da vontade de Deus para a sua vida. Quebras das leis naturais, excesso, como a alimentação, extravagância, dietas erradas, privação, água, sono. Sabe, irmãos, porque isso é muito sério. Tem muita gente que ainda tinha muito mais coisas para fazer no Senhor, que morreu porque não entendeu que tinha o seu corpo, e o seu corpo não é mais dele, como diz assim em 1 Coríntios 6, 19, 20. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorificará a palavra. Glorifique a Deus com seu próprio corpo. É porque eu li aqui embaixo. Preste atenção, irmãos. Isso é muito sério. Quando você foi comprado por Jesus, seu corpo também foi comprado. Sabe por quê? O seu espírito não cumpre o propósito. O seu espírito não cumpre a vontade de Deus. E tem muita gente morrendo porque não está entendendo. Sabe, eu fiz essa avaliação para mim esse mês passado. Cortei um monte de coisa, irmãos. É necessário, porque eu vou cumprir. Eu vou viver o extraordinário. E para mim, viver o extraordinário, e você viver o extraordinário, precisa desse corpo. E se eu não cuidar desse corpo, que é tempo do Espírito Santo, e que também não é mais meu, é do Senhor, é para que a vontade de Deus se manifeste através da minha vida, através da sua vida. Se eu não cuidar dele, irmãos, eu negligenciei. E coisas ficaram pelo caminho. Pedras preciosas que o Senhor queria que eu despejasse em lugares. Eu não cumpri, por quê? Porque eu negligenciei o meu corpo. Aleluia. Outro opositor da sua cura. Considere a palavra de Deus. Remova a incredulidade. Diagnósticos são informações. E eu quero que você leia aqui em Romanos 3, 4, diz assim: de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todos os homens mentirosos.
como está escrito, para que sejais justificado nas tuas palavras e prevaleça quando fores julgado. Irmãos, ou você considera como plena convicção e total verdade sobre a sua vida a palavra de Deus, e tudo aquilo que chegar está abaixo da palavra de Deus e é mentira. Mentira que eu falo, irmãos, não é para você ser negligente, entenda bem, e eu vou trazer um equilíbrio aqui. Não é para você ser negligente. Você recebeu um diagnóstico, faça a sua parte. Mas sempre dizendo, eu estou em uma lei superior. Faça a sua parte. Se o médico te disse algo para você fazer, cumpra. Você também está quebrando um princípio de submissão à autoridade. Se você foi no médico, cumpra. Mas uma coisa você vai. Ei, esse diagnóstico não é superior às verdades da palavra que Deus já falou. Esse diagnóstico não pode estar acima, pondo uma incredulidade para mim duvidar da palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Sabe, irmão, chegou o tempo, e o tempo é hoje. O tempo é hoje, irmãos. Eu vou instigar você a ver que você já foi depositado em você um evangelho de poder. Amém. Você anda e vive esse evangelho de poder se você considerar. Amém. E é hoje, irmãos. Aleluia. Deus, Ele não tem parte com a doença. Deus, Ele não tem parte com a miséria. Deus, Ele não tem parte com a morte. Mas você precisa acreditar nisso. E você precisa decidir viver. Aleluia. Aleluia. Circunstância, ficou bem aqui embaixo. Eu quero que você leia isso. Paulo sofreu muito isso. Circunstâncias e perseguição. João 10:10 diz, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância, tem plenamente ali em abundância. Presta atenção, irmãos. Você pode sim sofrer algo no seu corpo físico por perseguição. Mas se você tiver uma posição ajustada, aquilo não tem condição de ficar. Porque deixa eu te dizer, Deus, Ele não divide o seu templo com duas coisas de leis diferentes. Morte e vida não operam no mesmo lugar, irmão. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Você precisa cuidar do seu corpo. Você pode sim ser um próprio opositor para que você ande em saúde divina. Faça exercício. Eu mesmo estou me cobrando. E faça exercício. Cuide de você. Tenha uma boa alimentação. Beba água o suficiente. 8 horas de sono é necessário. Sabe quem criou o seu corpo? Deus. E Ele fez para funcionar bem, irmãos. Então, se eu desobedeço a lei e quebro uma lei natural do meu corpo, eu estou abrindo espaço. Então, precisamos entender que nem tudo. E por que hoje eu decidi, num culto de cura, trazer essas verdades? Porque às vezes a gente precisa se localizar. Será, onde é que está a minha fé? Será que eu estou mesmo nesse nível de fé? Irmãos, Deus não tem problema de ir para o seu nível de fé, não. Agora você precisa saber qual é o seu nível de fé. Aleluia. E depois, irmãos, cuide do seu corpo. A vontade de Deus depende disso, da sua vida. Da sua vida. Não adianta você cuidar do outro e você não cuidar da sua. Considere a palavra como tudo que você tem. Aleluia. Gostaria de chamar o louvor. Considere a palavra como tudo que você tem. Considere a palavra com tudo que você tem. Aleluia. E as perseguições, irmãos, como é que você sobrevive às perseguições? Com a confissão certa. Quando você está posicionado certo e vem, por acaso, um diagnóstico e vem levanta uma suspeita de algo e você tem cuidado do seu corpo, você localizou onde você está na sua fé
E você diz, não, isso é uma perseguição. Sabe como é que você vive, irmãos? A nossa luta não é contra carne nem sangue. É contra principados e potestades. Então você declara a palavra. Você mantém um escudo da fé, irmãos, levantado sobre toda circunstância. Você não está aqui para fracassar, não, irmão. Faça igual a Jairo. Reconheça esse evangelho de poder que havia sobre Jesus e que está sobre a igreja. Você sabe que você é a igreja. Aleluia. Você é a igreja, irmãos. Pode começar, viu? Bora. Vocês são a igreja. E esse evangelho de poder pertence a nós, irmãos. Não vamos mais se conformar. Viver uma vida achando que isso só era para uma época. Irmãos, eu tô convicta. Dentro de mim existe uma testificação. Que nesses últimos dias vai vir uma avalanche desse evangelho de poder. Vai vir um tsunami, assim, uma revolução mesmo espiritual. Onde as pessoas vão despertar para esse evangelho de poder, irmãos. Onde você não vai mais olhar para a sua limitação física. Sabe por quê? Porque Jesus uma hora disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. O meu poder dunamis, se aperfeiçoa onde, Paulo? Na tua fraqueza. Irmãos, você não está inadimplente diante de Deus, não. Ele quer te usar nesses últimos dias. Ele quer ver você operando os milagres, fazendo obras maiores que Jesus. Aleluia, aleluia. Pai, obrigado. Hoje nós levantamos, Senhor. Nós levantamos e chamamos essa responsabilidade para nós. Nós chamamos essa responsabilidade para nós. Nós seremos aqueles que as pessoas vão dizer, eu preciso estar perto, porque eu preciso que ela tem, eu preciso que ele tem, porque nós não vamos mais, irmãos, simplesmente se conformar, ficar no raso, ficar sem experimentar o extraordinário. Pai, obrigado, Senhor, porque hoje foi um dia mesmo de consciência, Senhor, que esse poder, ele está em nós. Nós carregamos esse poder, meu irmão. Nós carregamos esse poder, meu irmão. Você carrega esse poder. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se tem alguém aqui que chegou com alguma dor, enfermidade. Você de casa também, pode escrever aí no YouTube. Se você tem alguma coisa, conhece alguém. Sabe, irmãos, chegou o tempo da gente se dignar, dizer assim, não pode. Jesus, ele se recusava ir embora sem fazer nada por alguém. Sabe, irmão, Jesus se recusava ir embora sem fazer algo por alguém. Quando a gente começar a ter essa mesma consciência de Jesus, eu não aguento ver uma pessoa passar por algo ruim, porque, rapaz, se ela encontrar, basta ela ter um encontro com Jesus, não será mais a mesma vida dela. Aleluia.